Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. O meu convidado hoje é o oftalmologista Dr. Mário Bonfim. Ele vai conversar comigo sobre um tema com altíssima incidência no Brasil, que é a catarata. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo e que representa cerca de 20 milhões de pessoas. O Saúde para você vai para um pequeno intervalo e volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Mário sobre catarata. Doutor, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios do programa Saúde para você. Muito obrigado. Dr. Mário, fala para a gente primeiro o que é a catarata? A catarata, antes de definir o que é catarata, nós temos uma lente dentro do olho chamada cristalino. E o cristalino tem a função de dar foco no que nós estamos vendo, tanto para longe quanto para perto. Com os anos, esse cristalino vai mudando de cor, vai ficando amarelado ou às vezes até amarronzado, ou então vai ficando esbranquiçado. Com isso, vai perdendo a sua transparência, ficando dessa forma opaco, o que vai atrapalhando a visão da pessoa. Tá, e o que é a catarata então? Então, a catarata é a perda da transparência do cristalino. Pode ser leve, moderada ou bem grave. Agora, tem mais de um tipo, doutor Mário? Tem vários tipos de catarata. Tem a catarata congênita, que é quando a criança nasce com isso, não é muito comum, ainda bem. A catarata mais comum que nós temos é a senil, ou seja, com os anos a pessoa vem a desenvolver a catarata. E existem outros tipos de catarata também, por exemplo, a traumática, quando a pessoa tem algum trauma no olho, ou, por exemplo, a catarata em algumas síndromes, como a síndrome de Marfan. E também existe a catarata pelo uso contínuo por muito tempo, em uma dose um pouco maior de corticoide. Então, as causas, então, seria basicamente a idade, o envelhecimento? A causa principal é o envelhecimento, é a idade. É o dia a dia do cirurgião de catarata, o que mais se vê é a catarata pelo envelhecimento. Agora, doutor Mário, quais os sintomas, como é que ela vai se apresentando? Porque não é de uma vez não, né? Não, aos poucos a pessoa começa a sentir um embaçamento, esse embaçamento é para longe. Algumas pessoas, por haver uma mudança no grau dela, até referem uma discreta melhora na visão para perto, mas para longe a visão vai ficando embaçada e tem esse nome, catarata, porque é como se você estivesse numa cachoeira, numa catarata, que as pessoas veem as coisas como uma névoa. Então elas referem um embaçamento como a névoa. E outro sintoma comum é que elas costumam relatar quando olham para a lua ou para as luzes à noite, verem um arco-íris em volta delas. Agora, doutor Mário, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito no consultório do oftalmologista, pela história do paciente e principalmente depois que nós vemos a visão, se detectamos que a visão está mais baixa e olhamos num aparelho chamado lâmpada de fenda, no qual nós conseguimos visualizar o cristalino e notamos então a mudança da sua coloração para amarelo ou para branco, quando ele antes era cristalino, era transparente. Agora, doutor Mário, além da cegueira, né, tem alguma outra complicação? A catarata? Sim, a catarata em alguns casos, esse cristalino fica intumescente, ou seja, ele fica como se fosse gordinho ou inchado e ele pode com isso aumentar a pressão do olho. Não é comum, mas está longe de ser raro, então com esse aumento da pressão ocular você pode vir a ter o glaucoma, né? Normalmente um tipo de glaucoma que se resolve com a própria cirurgia de catarata, mas isso, mais uma vez, não é o comum. O mais comum mesmo é a catarata se apresentar por si só. Agora, doutor Mário, nós temos uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Uma pessoa pode ficar cega por causa da catarata?
Então, doutor Mário, tem alguma contraindicação à cirurgia da catarata? A pessoa, como a gente explicou, a catarata é a opacificação do cristalino. Então, quanto mais opaco ele vai ficando, menor vai ficando a visão da pessoa. Se ela não tiver nenhum problema no fundo do olho dela, no dia que ela operar a catarata, ela volta a enxergar. Mesmo que ela esteja praticamente cega da catarata, ou seja, que ela deixe o cristalino ficar completamente marrom ou completamente esbranquiçado. Então, o fato de você postergar a cirurgia, de deixar até ficar praticamente cego, não faz com que a sua visão final venha a ser ruim. Mas em relação à contraindicação, a cirurgia da catarata, existe alguma contraindicação? A contraindicação é basicamente se a pessoa tem, por exemplo, um glaucoma, que o nervo óptico está muito destruído, às vezes o nervo óptico está destruído praticamente 100%, e durante a cirurgia de catarata a pressão do olho sempre aumenta um pouco pela técnica que é feita, o que tem de nervo óptico, às vezes o resto de nervo óptico dele, que ainda faz ele ter a visão dele, pode morrer durante a cirurgia e aí ele ficar sem enxergar. Isso é extremamente incomum das pessoas, da gente chegar e atender alguém com glaucoma nesse grau, mas pode acontecer. Outro seria por algum problema de saúde muito grave. A cirurgia de catarata é feita com anestesia tópica ou às vezes anestesia local e é uma cirurgia relativamente rápida, dificilmente se passa de meia hora, mas às vezes se faz mais rápido do que isso. Então, mesmo que ela tenha um quadro clínico não muito bom, é uma cirurgia que dá para se realizar sobre esse ponto de vista. Agora, a catarata normalmente ela acontece nos dois olhos, doutor Mário, ou é um só? Sempre nos dois olhos, mas sempre um olho, na maior parte das vezes, um olho mais acometido que o outro. Às vezes acontece da gente operar um olho e poucos meses depois operar o outro, como também vemos pacientes que a gente opera um olho e vai demorar 1 a 2 anos para aquele outro olho ficar com a visão que ele acha que estaria incomodando bastante para ser necessária a cirurgia. Agora, doutor Mário, é possível evitar a catarata? Tem como prevenir? Todo mundo um dia vai ter catarata. Quem não teve é porque morreu antes de ter. Mas algumas pessoas vão ter cataratas com 50 anos, outras com 60, outras com 90, outras até com 100 anos de idade. Então, não há uma forma de prevenir a catarata. Acredita-se que talvez a radiação ultravioleta do sol possa fazer com que a pessoa tenha catarata mais nova, mas não se tem certeza em relação a isso. Em relação à catarata por corticoide, evitando o uso do corticoide, mas ninguém passa corticoide de forma leviana. Quando se é receitado é porque realmente há necessidade, então o custo-benefício disso vale a pena tomar o corticoide. Agora, normalmente, em que idade que começa a aparecer os sintomas, doutor Mário? Entre seus 60 e muitos, 70 e poucos anos, basicamente na 7ª, 8ª década de vida, que é nos 70 anos de idade, por aí, é a época mais comum de se ver os sintomas e a necessidade da cirurgia. Agora, é mais comum no homem ou na mulher? Ou isso não faz diferença? Na mulher é um pouco mais comum, mas a diferença é pequena. Tá? Acomete praticamente ambos os sexos da mesma forma. Nós vamos para um pequeno intervalo. Saúde para você, volta já, não saia daí. Eu me vejo aqui. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando comigo, doutor Mário, sobre catarata. Agora, doutor Mário, o tratamento, como que é feito? É só cirúrgico? O tratamento da catarata é só cirúrgico. E existem basicamente 3 técnicas para se fazer a cirurgia. Uma que está muito em desuso, que é quando você abre o olho praticamente todo e remove a catarata. Abre com uma lâmina de bisturi e remove a catarata como um todo e coloca-se, como a catarata é uma lente, que eu expliquei, o cristalino, você coloca uma lente de algum material, tipo
polimetilmetacrilato ou de silicone no local onde estava ela. A catarata, o cristalino fica dentro de um saco, que a gente chama de saco capsular. Então, dessa forma, você tira a parte da frente do saco, remove a catarata como um todo e coloca a lente ali dentro e dá vários pontos. Essa técnica, como eu falei, é muito pouco usada. A técnica principal, que é a mais usada hoje no mundo todo, é a facoemulsificação. A facoemulsificação se trata de uma abertura que se faz no olho de 2,8 milímetros, são menos de 3 milímetros, ou seja, é a ponta de uma caneta. E, na verdade, se enfia algo que parece, mas não é bem, parece uma agulha, e que ela vibra a ponta e vai jogando um líquido lá dentro, que é um tipo de soro especial, e, ao mesmo tempo, essa vibração vai quebrando a catarata em pequenos pedaços e vai se aspirando a catarata toda, deixando apenas esse saco. E depois é colocada a lente. Como a incisão, ou seja, o buraquinho que nós fizemos ali, como a lâmina de bisturi, é muito pequena, a lente tem que entrar dobrada e lá dentro do olho ela abre. E mais recentemente, tecnologia dos últimos 2, 3 anos, no Brasil existem poucos lugares que tem, existe um laser. Eu sou formado há mais de 20 anos e há 20 anos eu vejo pacientes falarem para mim: eu já fui operado de catarata por laser. Ele pode ter sido feito outro procedimento por laser, porque não havia cirurgia de catarata laser, ou então ele foi operado por ultrassom, que é a facoemulsificação que eu acabei de explicar, e se confundiu achando que era um laser. Então o laser é um método extremamente novo, que existem em poucos lugares ainda, mas em que há mais confiabilidade. Por quê? Por exemplo, a incisão ela é feita pelo laser, ao contrário, como vocês podem ver no vídeo até que nós estamos mostrando, de ser com uma lâmina de bisturi. Então, com isso, não existe o viés, ou seja, não existe a possibilidade de você fazer uma incisão um pouquinho mais biselada, ou seja, um pouquinho mais em diagonal, um pouquinho menos em diagonal. O laser ele te assiste no procedimento de forma a incisão ser perfeita. E a retirada dessa cápsula que eu expliquei, onde a catarata está dentro, da retirada da parte anterior da catarata, no laser, o laser faz essa retirada, ao contrário da facoemulsificação, no qual nós fazemos com uma pinça. Então, os seres humanos, apesar de sermos cirurgiões, podemos fazer às vezes incisão um pouco maior, a retirada dessa cápsula um pouco maior ou um pouco menor, e isso pode interferir um pouco no resultado. Já o laser, ele faz incisão exatamente no mesmo tamanho, ou seja, dando uma reprodutibilidade no tipo de cirurgia que você está fazendo. E por último, o laser entra numa última etapa aí, que é na emulsificação da catarata, ou seja, ao invés de nós enfiarmos a caneta e quebrando a catarata toda para aspirar, o laser antes faz uma pré-emulsificação, ele fratura a catarata em vários pedaços pequenos. Dessa forma, você tem que usar menos ultrassom dentro do olho, quebrar a catarata menos, porque ela já está toda quebrada. Então, dessa forma, você diminui o tempo de ultrassom dentro do olho, de aspiração dentro do olho. Então, fica uma cirurgia mais segura. Uhum. Então, essa forma é a forma que eu hoje gostaria de ser operado por ela, por haver mais segurança. Agora, doutor Mário, e o pós-cirúrgico? É rápido, é tranquilo? A lente é colocada dentro desse saco e a incisão é uma incisão autoselante, ou seja, ela fecha sozinha. Mas a pessoa tem que ter um certo, como se diz, um certo resguardo, né? Ela deve evitar esforços, dormir do mesmo lado, ficar um pouco mais quieta aí por umas 2, 3 semanas. Eu acho isso importante. Alguns oftalmologistas falam que pelo fato do laser fazer uma incisão que é autoselante sob qualquer hipótese, ao contrário da quando nós fazemos com bisturi, que às vezes pode ficar autoselante, às vezes não, esse tempo da pessoa ficar mais quieta seria menor. Mas eu discordo, acho que sempre a gente deve ficar um pouquinho mais quieto essas primeiras 3 semanas, porque foi uma cirurgia feita dentro do olho. Então, eu acho importante ficar essas primeiras 3 semanas mais quieto, sem fazer nenhum esforço. Agora, doutor Mário, uma pessoa, por exemplo, com mais de 90 anos, né, que já tem um grau avançado de catarata, é recomendado ainda assim ele fazer a cirurgia? Vale a pena? Se o cardiologista disser que não tem nenhum problema e, como nós explicamos, normalmente eu não gosto de usar a palavra simplicidade, mas pela pouca manipulação que é feita no paciente, pela quantidade de anestésico que se usa, ser muito pequena,
não há problema nenhum de se fazer uma pessoa de 90 anos, desde que ela apresente um mínimo de saúde para que isso seja feito. Não há necessidade de ser uma pessoa completamente rígida para fazer essa cirurgia. Agora, doutor Mário, quanto tempo normalmente leva para a visão voltar ao normal depois dessa cirurgia? Isso varia muito de pessoa para pessoa, porque quando a catarata está muito densa, muito branca ou muito amarronzada, mesmo usando laser ou ultrassom, a catarata, na hora de entrar no aparelho, se usa mais tempo, porque ela está mais dura. Então, com isso, costuma-se dar algum edema, algum inchaço na córnea, que é a parte transparente na frente do olho. Então, até esse edema sumir, e se a pessoa tem uma córnea boa, o edema some rápido. Se a pessoa tem a córnea não tão boa, demora um pouco mais. A variabilidade de tempo para a pessoa voltar a ter visão boa é muito grande. Pode ser questão de dias, ou de dia, ou até semanas, ou até alguns meses, o que é bem comum. Agora, qual que é a validade dessa cirurgia, doutor? Existe risco dessa catarata voltar? Não, a catarata não volta em hipótese nenhuma, porque você removeu o cristalino, então não tem como. O que existe é a possibilidade da cápsula, que eu expliquei que nós removemos a parte anterior do olho, na parte de trás dela, desse saco, esse saco perder a transparência, ficar esbranquiçado. Então, nesses casos, pode-se fazer um laser, fazer um buraquinho atrás da lente que está lá, para retirar a parte de trás desse saco. Agora, doutor Mário, qual que é o futuro da catarata? Há uma semana, 10 dias atrás, saiu na Nature, que é uma revista muito importante da ciência mundial, um trabalho feito por orientais, não sei se do Japão ou da China, eu tenho quase certeza que foi do Japão, no qual eles pegaram algumas crianças com catarata congênita, tiraram a parte anterior desse saco que eu expliquei e aspiraram a catarata, foram casos de catarata congênita, e injetaram ali células-tronco e um novo cristalino se formou, ou seja, não houve necessidade de colocar uma lente lá dentro, formou-se uma lente natural. Então, isso deixou a comunidade oftalmológica extremamente feliz e de repente, nós podemos no futuro, ao invés de colocarmos lentes de acrílico, de silicone, colocarmos células e formarmos um novo cristalino, o que deixaria a visão melhor ainda. Legal. Tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutor, no nosso programa. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? Escreva. O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!